Beleza, galera, dando continuidade aí à nossas aulas, nossa ementa da disciplina de desenvolvimento web. O nome da disciplina é Arquitetura e Tecnologias de Sistemas Web. Eu ministro ela há uns 4 semestres já e eu nunca decoro o nome dela direito, eu falo só desenvolvimento web. Aqui eu só coloquei esse início aqui, falando do HTML5, que é uma certa importância que ele modificou a forma como a gente trabalha com HTML, tá? Ele renovou muitas coisas e implementou alguns padrões que fazem a diferença hoje nos sistemas, nos sites web que a gente usa atualmente, né? Mas ele vem sendo desenvolvido e planejado há bastante tempo, né? Praticamente desde 2004, quando começaram os primeiros testes. Ou seja, nós estamos em 2021, só fazer a conta aí, quem é bom de cabeça, não, 16, 7, né? Então, 17 anos. O HTML é a nova a versão do HTML5, somado ao CSS3, mais o JavaScript. Essa nova linguagem possibilitou a criação de coisas que antes só poderíamos fazer com outras linguagens ou métodos. Novas tags surgiram e a possibilidade de páginas mais interativas, leves, acessíveis e semânticas. E essa parte de semântica ela é importante, tá? Existe uma área de pesquisa que envolve a parte de web, que é essa parte de web semântica e ontologia e tudo mais que isso envolve, tá? Eu não coloquei aqui as definições, web semântica, mas existe uma área de estudo disso que hoje em dia, quando surgiu, foi mais difundido, mas hoje está mais consolidado assim, para usar as tags corretas nas posições corretas, digamos assim, com o conteúdo indicado para aquilo, tá? Mas basicamente, eu não vou falar de todas, a gente vai ver no decorrer mas como eu já falei que teve uma evolução no HTML, antes eram tags bem no comecinho, e depois veio as tabelas, tudo era tabela, depois existe um site chamado Tableless, bem famoso, vocês já devem ter caído nele, né? O conteúdo que seria assim, sem tabela, né? Mas se você digitar aí, ó, tableless.com.br, ele tem algum conteúdo de web aí para vocês darem uma olhada, tá? Algumas novidades e tal. Ele está até modificado aqui. Fala de JavaScript ou HTML, tem um conteúdozinho aqui em português, né? E é interessante vocês darem, quem quiser dar uma lida depois, uma indicação de leitura, tá? Coloquei aí e ele veio nessa ideia de que Tableless é uma forma de desenvolvimento de sites que não utiliza tabelas para a disposição de conteúdo na página sugerido pelo W3C, pois defende que os códigos HTML devem ser usados para o propósito que foram criados, sendo que tabelas foram criadas para exibir dados tabulares. Isso foi da Wikipedia que veio lá há alguns anos atrás, que era tabela. E depois veio as divs, que são utilizadas até hoje. Você combina div com ID e class, você monta um site bem elaborado, até semântico, digamos assim, por uma análise, mas depois, agora, ultimamente, a estrutura padrão do site, o esqueleto mesmo do site, a ideia é colocar as tags HTML5 dessa maneira aqui, tá? Onde você vai colocar o menu do topo, você engloba ele por nave, né? Por essa tag nave que é de navigation ou navegação. Aí você vai colocar uma seção principal do teu site, você coloca por section. Um conteúdo que é secundário seria o aside,
tá? De um lado ou de outro, e o conteúdo de baixo. Basicamente é essa, tem várias outras, tem a tag article, e aqui eu vou deixar para vocês darem uma lida depois, ó, outra estrutura, você coloca o header, lembrando que não é o head, né? Head body, isso daqui tá tudo dentro do body, tá? Tá tudo dentro do corpo, ok? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Uma coisa é a estrutura HTML, digamos, padrão mesmo, e a outra coisa é a estrutura do que vai ser mostrado na tela, tá? Aqui é outra, digamos, outra abordagem, onde você tem o header, um menu lateral que também fica pelo englobado na tag nave, e os artigos aqui, normalmente o site assim, ele é um site de notícias ou alguma coisa assim, tá? E aqui aqui está a definição de cada uma, tá? O aside, tem o footer, tem uma tag chamado, ó, aqui tem uma visão, ó, tá tudo dentro do body, tudo dentro do corpo. O topo de um site é colocado no cabeçalho, onde vai a logo, um nave, uma parte de busca, tá? Por exemplo, a busca ela não tá, ela tá meio solta aqui. Possivelmente você colocaria ela englobada numa div, tá? Nave também, então tem 2 naves, article aqui no meio, ou aqui, ó, uma tagzinha chamada main, também é HTML5, tá? É o conteúdo principal. Por que isso? Leitores de tela utilizam isso, aplicativos que facilitam a parte de assistividade, né? Que dão assistência para quem precisa utilizar o computador, que tem algum tipo de deficiência visual, física, motora, né? Então ele utiliza as ferramentas que navegam no site lendo essas tags, tá? Então, ó, a side, você aninha, coloca 2 sections dentro. Aqui é um outro modelo de organização de um site em HTML5, seguindo os padrões, tá? E aqui dentro ó, da section, os articles aqui dentro. Então, o que for de conteúdo textual, com título e um texto mais linhas aqui dentro, você colocaria dentro de um article, tá? Ok? Aqui outra disposição, ou seja, vocês estão vendo que não tem um padrão definido. Existem as tags. O padrão mais definido é assim: header, main e footer. Beleza? Fazendo como fosse um sanduíche. Dentro do main, você pode colocar o aside, o article, a section. Ah, a section fica para fora do article, ó, aqui está diferente desse outro, né? Ele colocou o article dentro da section aqui. E aqui ele colocou a section dentro do article. Ou seja, eles não definiram tão rigidamente essa forma. E no final das contas, assim, né, estruturalmente, ele não muda nada. Esses caras, eles não têm valores intrínsecos. O que eu estou querendo falar? Se você colocar um article, ele não vai modificar visualmente, aumentar o texto, por exemplo, entendeu? Só se você trabalhar isso no CSS. Mas no final das contas, tudo isso poderia ser convertido para div. Tu poderia colocar div em tudo isso, né? Em vez de ser div com a classe main, por exemplo, você coloca logo a tag main, tá? E aí tem mais conteúdo sobre isso nesse link aqui de referência. Beleza? Bem rapidinho sobre HTML5. Tem outras coisas também mais importantes aqui, digamos, mais elaboradas sobre HTML5. Principalmente eles trouxeram a parte de storage, né? Você poder guardar dado HTML5 storage, vou botar aqui, ó, storage. Você poder guardar dados do lado do servidor, ó, with web storage, que é armazenamento, né? Aplicações webs podem guardar dados localmente no navegador do usuário, né?
antes do HTML5, os dados da aplicação tinham que armazenar os dados nos famosos cookies. Ah, mas os cookies foram apagados? Não, a gente tá... Você abre qualquer página hoje, ele fala, aceita os cookies. Os cookies evoluíram, tá? Antes eles eram utilizados... só tinha essa forma. Hoje em dia tem cookies e tem outras formas de guardar dados de usuários do lado do navegador, né, do lado do cliente, incluindo requisições do servidor, né? O Web Storage é mais seguro e guarda uma quantidade de dados maior, né? Pode ser guardado localmente, sem afetar a performance do navegador, do website, né? Unlike cookies, the storage limit is far larger at 5 mega, information never transferred to the server. Web storage per origin, peer domain, all pages from the origin can store. Bom, aí você tem o local e o session storage. Alguém de vocês já implementou alguma coisa que precisou utilizar o local storage ou session storage? Eu, no curso que eu fiz, a gente usou isso aí. Eu usei quando eu fiz um aplicativo mobile. Local, só que do mobile é diferente. Tá. Mas é a mesma ideia. Sim, sim. Segue essa ideia, né? Normalmente o que a gente guarda aqui, né? As informações de login do usuário para você poder... Um exemplo, né? Um exemplo de aplicação. Você loga na página de login, você guarda os seus dados, né, de usuário, e para você entrar nas outras, e a sua sessão fica ativa, digamos assim. Você guarda no Session Storage. E o Session, ele é guardado numa seção do browser, né? Store data with no expiration date. Se você fechar a sua aba, você perde aquela seção, né? Você já deve ter entrado, principalmente site de banco, por exemplo, né? E para você abrir qualquer página, ele verifica se você está logado ou não, e ele verifica normalmente na seção de usuário, tá? A gente vai fazer um exemplo com essa abordagem, com essas duas abordagens. E é bem simples, na verdade, tá? E você pode verificar que, assim, ó, botão direito, inspecionar, aí você vem aqui em application, tá? Ou aplicativo aí, aplicativo. Ó, daí ele tá a parte de armazenamento do meu browser, tá? Eu vou recarregar aqui, ó, e ele tá salvando os cookies, né? E ele tem o armazenamento local, que é o storage local, e o storage de sessão, tá? Tem várias coisas aqui, não sei se sou desse site, mas aí tem o IndexDB, IndexDB, que também veio com HTML5, WebSQL, ó, linguagem de consulta, né? Query. Caramba, eu esqueci o que é o S do SQL, o que é o S mesmo? Search, né? Help, gente. Não, peraí. Caramba, eu esqueci o que é o S. Structure, Query Language. Consulta é só o query. Nossa, esqueci isso. Beleza, depois eu edito no vídeo isso. Mas ele tem uma certa linguagem de consulta da web. E bom, aqui a parte de cache, né? Perceba que ele está separado do armazenamento, tá? Uma coisa é o cache, e outra coisa é a parte do armazenamento, tá? Ó, tokens de confiança, tá deram uma modificada aqui. Bom, e tem outras informações que depois a gente entra nessa parte. O que eu queria falar é que veio com o HTML5 essas mudanças, tá?
Então, vamos aqui para o CSS, tá? Eu passei aquela leitura para vocês, e aqui a gente vai só consolidar alguma coisa e fazer um exemplo, e vamos ver se vocês, né, já conseguem implementar, a gente consegue ir discutindo aqui e meio que fazendo esse exercício. Então, o CSS, como eu já falei, é uma linguagem, né, do estilo, folha de estilos em cascata, essa parte de cascata, como fica aninhado e pega para várias tags ao mesmo tempo. Eu vou passar rápido aqui o que eu já falei, tá? O CSS é uma evolução. Aqui eu também já falei, com isso separa essa linguagem de marcação da camada de apresentação. Ok. O que é o CSS? Cascade Styling Sheet não é uma linguagem de programação. Aí tem um asterisco aqui, porque hoje em dia você pode até implementar lógica de programação no CSS, então existe uma discussão se ela é uma linguagem ou não. Ela não é uma linguagem clássica, mas você consegue programar dentro do CSS. Tá? Usando o layout para design de website, pode ser estendido com SAS ou LESS. Aí. SAS ou LESS são pré-processadores. A gente viu lá no roadmap do front-end. Permite que você use recursos que não existem no CSS, como variáveis, alinhamento, mixing, herança e outros recursos que transformam o CSS próximo à linguagem de programação. Tá? Você pode programar com uma orientação objeto dentro do CSS, né? Então, aqui tem um exemplo que a gente já fez na aula passada, essa parte inicial, as 3 formas de utilizar o CSS, tá? Diretamente, não é indicado, né? Tem que no, mas você pode utilizar bem especificamente. Interno, que você deixa num bloco só o teu site, sem arquivos externos, ou externo, onde fica um projeto mais separadinho e mais indicado, digamos assim, no geral. Aí aqui a sintaxe, né? Também tranquilo. Aqui o seletor, que aqui em cima você pode usar as tags padrões do HTML, HTML5, né? Que ele encontra como se fosse uma query. Aqui o seletor ele seleciona e executa o código que está aqui dentro, né? Propriedade e valor, com 2 pontos e ponto e vírgula. E também vou pular aqui. Então, aqui as tags padrões, eu vou modificar cada tag dessa, né? Que se existir no meu site. Então, trabalho com as cores. Aqui a parte de cores, né? Hexadecimal, existem as funções RGB e RGBA, onde você pode também colocar uma sombra aqui na cor, tá? A gente fez isso na aula passada. A parte de fontes, tá? Aqui é importante. A parte de estilo, né? De design. Existem famílias de fontes utilizadas para você trabalhar com a web. Essas daqui são fontes seguras, né? Windows, Mac Fonts, Font Family, onde ela basicamente vai ter em todos os sistemas operacionais. Mas daí você fala, eu quero colocar uma fonte que não existe por padrão nos sistemas operacionais. Qual que seria uma forma indicada de fazer isso? Uma forma possível de fazer isso? Por exemplo, vamos já... Eu vou fazer um exemplo aqui, e deixa eu ver se está certo aqui, tá. Início CSS, não sei, deixa eu apagar aqui, eu vou fazer do zero aqui a aula também. Vocês... então eu vou criar aqui, vou abrir essa pasta que eu acabei de criar, só para a gente importar uma fonte nova, tá? Só para vocês verem que dá para utilizar uma fonte externa. Acho que vocês já devem ter feito isso em algum outro projeto, quem já estudou algo e não está se lembrando, mas aqui a gente vai consolidar isso. Então, eu vou criar um index
.html aqui e um CSS, normalmente ou é style ou é main, né? Vou botar aqui style.css, um arquivo, tá? De estilo. No index, eu vou colocar o HTML5. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verem. Teste de fonte, tá? No título. No body, vou colocar aqui só um H1 mesmo de testando fontes. E um P. Ó, aí aqui, ó, não tem nada de HTML5, né? A gente vai já fazer o HTML5 nos projetos futuros, mas no Visual Studio a gente pode colocar rapidamente um texto de exemplo do Lore Y, tá? Só digitar Lorem, ele completa para a gente, tá colocando um parágrafo, ou ainda você pode colocar mais texto. Você pode controlar quantas palavras você quer colocar, tá? Você pode colocar assim, Lorem 2, ele vai colocar 2 palavrinhas, Lorem Y. Ou você pode colocar Lorem 50, ele cria um parágrafo com 50 palavras, tá? Vou salvar aqui. Aqui. E caramba. Aí, ele fez o nosso site aqui só para a gente testar as fontes, né? Normalmente, você define essa parte de fontes do teu site logo no começo, tá? Para ele pegar todo o site. Então, aqui, ó, no estilo, ou você coloca num HTML, tá? Que ele pega todo o site, né? Que o site ele pega até o head, né? Ele pega o que está aqui. Você pode colocar assim, ou body, né? Ou body, né? Depende. Eu quero que a partir do meu corpo, do texto, seja alcançado aqui, tá? Fica a critério de vocês. Então, eu vou definir aqui uma fonte family, ó, ele bota aqui para gente, e ele mostra aqui já as famílias, tá? Ó, Coher New, aí se não tiver essa primeira, ele vai tentar essa segunda, se não a terceira, então ele vai colocando a partir, vou botar essa daqui para ver, ó, Arial Narrow, vou salvar e atualizar. Por que não funcionou? Não mudou nada? Porque a gente não importou, né, o CSS aqui, não linkou com arquivo externo. Então, como que coloca o CSS externo? Chama um link. Link, né? Link, eu vou botar aqui até o do CSS, Style Sheet, ele já encontrou style para mim, salvei, tá na mesma, agora ele vou salvar, ele mudou aqui, né? Colocou aquela ali. Bom, daí aí o que a gente quer? Esse exemplo aqui é para a gente colocar uma fonte externa, tá? E normalmente as fontes externas, a maioria dos projetos vocês vão encontrar no Google Fontes, tá? Vocês já colocaram algum projetinho do Google Fontes? Só digitar aí Google Fontes, aí ele vai abrir esse site aqui, tá? Como os projetos web eles vão estar na web, né? Possivelmente você vai abrir ele com acesso à internet. Muito difícil você não abrir um sistema web que não esteja na internet. O que eu estou falando? Você pode ter um sistema local rodando num servidor web que ele não acessa a internet, ele fica na sua rede local, na sua LAN, do seu escritório, do seu mercado, não sei, tá? Mas normalmente ele tem acesso. Então, quando ele acessar a internet, ele vai carregar essa fonte, entendeu? E daí, mesmo que não tenha no padrão do computador, ele faz. Então, por exemplo, eu quero que todo o meu site tenha essa fonte aqui, Comforter Brush.
tá? É uma fonte diferente. Eu vou clicar nela, aí ele aparece aqui, tá? Aí ele aparece a fonte. Para eu selecionar ela, eu vou aqui em Select this style aqui. Ele modificou o meu link aqui, ó. Deixa eu remover, só para vocês verem que Special. Por que ele está Special Elite selecionado, né? Eu vou remover. Eu vou remover tudo, tá? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou novamente aqui. A ideia aqui, ó, que seleciona a família, né, de fontes. Você pode selecionar mais de uma, tá? Que é justamente para, se não tiver uma, ele tenta outra, se não tiver outra. Mas aqui eu vou selecionar somente essa para vocês verem. Então essa diferentezinha. E daí você pode fazer o download dessa fonte e anexar ao seu projeto local, importar ele local, ou utilizar ele no import direto da internet, tá? Então aqui, essa fonte especificamente, vou selecionar ela só tem um tamanho, tá? Ela só tem um tamanho, que é o regular 400. O que é isso? Que tamanho é esse? É a espessura da fonte, tá? Normalmente, as fontes elas vão de mais fininha, tipo de 200 até 900, que seria a bold, o negrito da fonte. E por padrão você seleciona isso, tá? Essa, por um exemplo ao acaso, ela só tem um padrão regular. Aí o que eu fiz? Adicionei ela no meu link de importação, tá? Estão entendendo? E daí você pode aplicar essa fonte ao seu projeto por HTML ou por CSS. Ok? Então, no link, ó, é um link igual a gente fez o link do Style Sheet. Ele faz mais ou menos isso colocando uma fonte. Você poderia, ó, o que ele indica? Selecionei, eu quero usar essa fonte no meu projeto. Pego esse código todo, Ctrl C, vou no meu HTML. Quando se for link, eu vou no meu HTML. Para ele aplicar no meu CSS local, o ideal é que você importe antes do seu CSS local, porque ele lê de cima para baixo e ele vai aplicar isso no CSS primeiro, né? Então, daí você vai conseguir utilizar ele no teu CSS padrão. Então, para não dar conflito, eu vou comentar essa linha aqui. Vou comentar, não dá para comentar assim, né? Tem que ser com só para ele voltar ao padrão. E vou salvar aqui também, para vocês verem que dá para... salvei tudo, importei essa fonte para o meu projeto, vou abrir aqui meu projeto e vou atualizar. Ele não pegou, né? Ele não pegou por quê? Porque eu tenho que indicar que eu estou usando aquela fonte, tá? Aqui eu estou importando, mas eu tenho que indicar que eu vou usar no CSS. Então não basta importar no HTML. Dele fala, para você utilizar, você tem que especificar essa fonte family que você está importando. Beleza? Então é combinado esse código com esse de cima. Uma coisa é o include, é o import. Outra coisa é a utilização. Então vou colocar aqui só para Comforter Brush, né? E ele ainda passa um atributo que é cursivo, que é como se fosse escrito à mão. Agora ele vai funcionar. Ele mudou o meu estilo de fonte. Muito difícil você ver um site, só se for um site de uma parte específica de um site, né? Que o cara, sei lá, trabalha com isso, você está fazendo um design, entendeu?
Beleza? Só que eu, particularmente, gosto de importar no CSS para ficar tudo separadinho, entendeu? E eu controlo no meu próprio CSS. Então, em vez de aqui na minha fonte aqui, vamos importar outra para mudar, né? Para vocês verem o outro exemplo. A Roboto é uma bem padrãozão, assim. Ela é muito utilizada em sistemas, tá? Roboto. E vamos utilizar ela, ó, tanto que ela vai de fininha, de 100, 100 itálico, light até o 900, tá? E você pode, ó, eu vou remover a minha Comforter Brush aqui e vou selecionar. Normalmente você pega assim, uma fina, uma média e uma grossa, né? Então, eu vou pegar uma regular aqui, vou pegar a fina, a light 300, a regular 400 e vou pegar a Black 900 aqui. Selecionei esses 3 padrões, tá? Aí eu vou importar ela no CSS. Então eu mudo aqui a minha tag de importação para o estilo. Aqui seria se eu fosse colocar no meu HTML também. Então, como eu estou fazendo uso do HTML externo, basta eu pegar essa parte do @import aqui, tá? E ele vai aqui no CSS, aqui em cima. Primeira coisa que vem são os imports, ok? Aí eu faço o @import e como que eu utilizo ela de fato, pego o font family que ela dá de exemplo aqui para mim. Vou modificar aqui o font family para Roboto, salvei e vou atualizar aqui o meu site. Ele está usando, vou inspecionar aqui só para ver se qual que ele está pegando mesmo de fato, uma coisinha. O texto, font family Roboto. Bom, beleza. E eu queria só ver como que eu utilizo. O tá. Ok. Beleza, então essa parte de importação de fonte. A parte de tamanhos, vocês já vão ver mais para frente, a gente vai entrar mais nesse detalhe. Aqui eu coloquei a parte de, né, o que é ID e class, só para deixar documentado. O ID seleciona um seletor específico de um elemento, né? Então você não utiliza ele para um conjunto de elementos, mas sim para um elemento específico, e o class para um conjunto de elementos. That style selected elements with uma classe específica, né? Usado para múltiplos elementos. E aqui o box model, que é o começo aqui daquele estudo lá. Eu pedi para vocês darem uma lida no Learn CSS aí. Deixa eu pegar aqui ficar melhor para a gente ler aqui direto, né? Para facilitar aí para todo mundo. Quem aqui leu ou fez alguma coisa desse site? Ninguém, né? Ele fala das coisas principais do CSS, tá? O CSS, ele é um mundo na parte da web, né? Tem livros e livros sobre CSS. Esse aqui tem um podcast sobre ele também, né? E tem coisas principais que a gente tem que dar uma olhada. Olhando aqui por cima, ó, tem todos os
separados por temas, né? Box Model. Vamos ler aqui. Tudo é exibido pelo CSS. É uma caixa. Entender como funciona o Box Model, portanto, é a base principal do CSS. Seletores. Para aplicar um CSS a um elemento, você precisa selecioná-lo, fazer como se fosse uma query dentro da sua árvore DOM, encontrar o elemento. Existem várias formas de fazer esses seletores, tá? De fazer essa seleção. A cascata, né? Às vezes 2 ou mais regras CSS concorrentes podem se aplicar a um elemento. Neste módulo, descubra como o navegador escolhe qual CSS ele vai usar. Especificidade. Este módulo analisa mais profundamente especificidade, uma parte fundamental da cascata. Aqui, essa especificidade, ele lê como specify. Né? Herança, a parte de coloramento, unidade de dimensionamento, o layout da página, né? Que vai daí entrar a parte de Flexbox e Grid, que a gente vai ter uma aula específica sobre esses dois carinhas, tá? Propriedades lógicas, aqui você pode aplicar meio que lógica booleana para fazer as modificações dos elementos, né? Espaçamento, pseudo-elementos, tá? Existem você cria elementos temporários na sua página que eles não estão no código HTML, tá? Mas eles são criados pelo CSS de maneira temporária, tá? O que ele está falando aqui, ó? Pseudo-elementos. Pseudoclasses permitem aplicar CSS com base nas mudanças de estado. Isso significa que seu design pode reagir à entrada do usuário como um endereço de e-mail inválido, tá? E o CSS meio que injeta um HTML à estrutura padrão, tá? Bordas, sombreamentos, a parte de foco, o Z-index. O que é esse Z-index do CSS? Seria as camadas do elemento? Isso, seria como se fosse a profundidade da página, né, dos elementos. Quando você está inserindo uma imagem num texto no Word, você fala enviar para trás, ele fica atrás do texto, ou puxar para frente, né? E daí você controla o que vai ser mostrado primeiro na tela. E daí você pode combinar isso para fazer uns estilos de design, né? Aqui ele dá uma explicada no sentido de nesse módulo descobrir como controlar a ordem em que as coisas se sobrepõem usando o índice. Por acaso, eu vi um meme ontem de Z-index que era para eu ter salvo e eu esqueci aqui. Se eu encontro, eu coloco. Aí tem funções. O CSS ele tem funções embutidas nele, tá? Gradiente, que muitas coisas, né? Você descobrirá como usar vários tipos de gradientes disponíveis no CSS. Os gradientes podem ser usados para criar uma série de efeitos sem a necessidade de criar uma imagem. A parte de gradiente aplicado a um elemento é aquela que ele vai saindo de uma cor para o outro, né? Uma cor mais escura por uma mais clara. Você faz esse estilo, né? Animações, a gente já viu a parte de animação na animação de um botão ou de um efeito em cima de um elemento, de quando você clica em um botão, ele entra, sai, esse tipo de coisa. Filtros, modos de mistura, que é o Blend Modes, né? Create Compose Effect by Mixing two or more layers. Aqui é um pouquinho mais avançado, né? Listas, transitions. Uma coisa é as animações, outra coisa é as transitions. Eu tinha falado ali, o exemplo, eu estava falando da transition que a gente utilizou no exemplo passado, na aula passada. Overflow, backgrounds,
se vocês lerem tudo isso daqui e fazerem os exemplos, dá para ficar ninja no CSS, né? Aqui a gente está dando uma visão geral. Mas, bom, o que eu planejei aqui para a aula de hoje é para a gente já fazer um exercício, e daí eu vou passar uma tarefa para vocês fazerem o uso de alguns daqueles elementos também, tá? Mas na aula de hoje ela vai ser prática nesse sentido. Eu peço para vocês, vou fazer o seguinte aqui. Entrem lá no SIGA e baixem o exercício do CSS da parte 1, aula 3, parte 1, e o zip, tá? Para a gente ir seguindo aí. Então, esse é o exercício. Eu vou criar aqui. Vou criar aqui mesmo no Waka, aqui mesmo. E vai funcionar aqui se a gente fazer junto, tá? Então, vou fechar esse. Baixem aí os arquivos de entrada. Vou extrair ele aqui. Ele pega até uma imagem. Vou abrir ele aqui do jeito que tá, do jeito que veio. Vou abrir aqui no Waka. Abrir no Visual Studio. Aqui o exercício, eu peguei de uma referência, né, desse professor Tiago, do IFPB, deixei bem a referência, né, da onde veio. A ideia é baixar a estrutura básica do site que se encontra aqui e fazer o exercício para ao final eu ter essa página aqui, tá? Dessa maneira. E a página inicial, do jeito que tá, ela está assim. Vou abrir ela aqui. Deixa eu fechar aqui essas coisas. Deixar somente essa nossa páginazinha. Aqui você aprende HTML e CSS. Ó, exemplo de 2009 desse professor aqui. Está vazio o nosso site. Se eu abrir aqui o código, ele faz uso de tags HTML5, né? Header, main e footer, que a gente acabou de fazer a estrutura HTML5 básica, né? Aqui seria um site da prova que ele colocou, né? Importando o CSS. Aí ele utiliza, ó, não quer dizer, como eu falei, que você não vai utilizar div. Lógico que você vai utilizar div. É uma tag coringa, div de divisão. Você divide o seu bloco combinado com class ou com ID, você tem o controle do elemento. Então ele fala adicionar a logo aqui, adicionar o menu aqui, banner aqui, né, a parte de cima, ele separou o main em 3 seções, né? Se você entrar aqui no PDF, você tem essas seções aí. Tá todo mundo junto aí? Estão fazendo o exemplo? Tá aberto aqui, professor. Beleza. O que eu quero... Oi? Eu tô tentando baixar ainda o material lá do O material? É. Sei se... O Siga deu uma lentidão. O Siga, né, cara? Aqui demorou também. Vocês poderiam fazer um novo Siga de TCC, hein? Fácil, né? Faz um novo Siga aí, o TCC 2. Dá para eu... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Dá para eu mandar coisa por aqui pelo... Só mensagem, né? Se eu colocasse no meu drive aqui de temp,
para ver se agiliza aí. Só pode mandar também pelo WhatsApp. Não é muito grande, eu acho que dá para mandar. Pelo Whats, né? Vocês abrem aí o Whats. Na verdade, a gente está marcando aqui, né? Ele é pequeno, é pequenininho, sim. É esse aqui, né? Não, documento não é arquivo, né? Que eu tenho que mandar. Cadê? Foda. Ah, é isso mesmo. E eu vou mandar o PDF aí para vocês irem acompanhando. Tô aproveitando. Beleza, vamos aqui. Deixa eu beber uma água que minha garganta secou. Aí, ele dá aqui os passos, né? O componente 1. Então, ele fala, altere as características gerais para toda a página. Como que a gente altera a característica geral para toda a página? Na verdade, tem umas 3 formas de fazer isso, né? Usando o Asterix ou o Body também? Isso mesmo. Quero que vocês. Eu vou ficar perguntando e eu quero que vocês. Eu quero que vocês me respondam aí. A gente abriu aqui o CSS agora e ele já tem um pré-CSS definido aqui, né? E a gente vai por partes, mas ele fala todo componente 1. Então, característica geral para toda a página, eu posso utilizar ou o asterisco, que ele pega todos os elementos, ou o body, né? Vamos botar aqui o asterisco para ver se vai. Ele fala, ó, a cor de background de toda parte deve ser igual a white smoke. Então, aqui todo mundo sabe, né? Background. Opa, background mais não, só background. Ele fala o white smoke, ele tem essa cor, né? Dá para colocar cor por nome, né? Então ele já mostra ali pra gente. White smoke. Já vamos salvando. Margens igual a 0. Então, 0 a margem. Deixa eu botar aqui para o ladinho para eu já ir fazendo e vocês vão fazendo junto também. Vou colocar aqui para eu poder ir lendo. Então, margem, toda a margem 0, então 0 a margem. Fonte de toda a página igual a Montserrat, da família sans serif. Não esquecer de adicionar ao arquivo index.html a URL da Google Fonts, com os valores de peso e estilo. Então, Montserrat, se eu botar aqui, como que a gente define o Montserrat? Uma fonte, a família de fonte. Fonte family, né? A gente acabou de fazer. Ele tem Montserrat aqui? Não tem, ó. Não, ele não aparece. Então, a gente tem que importar lá do Google Fonts, como a gente acabou de fazer anteriormente. Então, Google Fonts. Procura aqui, ó, a fonte Montserrat, ó, apareceu aqui. Ele tem 18 estilos dessa fonte. Ele fala para você importar o 400, 400 itálico, 500, 500 itálico, 600, 600 itálico. Então vamos fazer isso. Zera aqui o nosso roboto, que esse carinha, aonde que ele guardou essa informação que eu tinha selecionado o roboto na anterior? Onde que tá? Como que ele salvou isso daqui, né? Na local storage? No local storage, tá? Então vou remover tudo,
Será que é no local storage mesmo? Já que a gente tá, vamos ver se ele entra lá, né? Eu vou lá em aplicativo, vou aqui, vou botar os dois aqui, local. Aí aqui, na verdade, para ter uma certeza, a gente teria que selecionar aqui. Deixa eu ver se ele entra na seção ou local, né? Ver se muda alguma coisa aqui. Vamos selecionar aqui uma. Ó, ele entrou aqui, ó. Ele entrou no local storage, ele colocou collection state e entrou o Montserrat 100 que eu selecionei ali. Entendeu? Entrou no local storage. E aqui no sessão ele não entrou, então ele entrou no local storage. Essa era a resposta. Se eu fechar, eu vou fechar aqui. Aqui está selecionado Montserrat FIN 100. Eu vou adicionar outra, só para ter certeza se ele vai guardar os dois. Vou botar 200 itálico. Ele foi lá para o local storage também, vírgula. Ele vai colocando uma, né, uma chave e um valor aqui, né? E beleza, vou fechar aqui essa minha carinha, meu Google Fonts. Se eu fechar o navegador, né? Eu fechei aqui a seção, a aba Google Fonts. Vou entrar aqui no Google Fonts. Ele está selecionado porque esse carinha não foi apagado. Ele se mantém, né? Se eu fechar aqui o navegador, só para fazer esse teste. Fechar todos os... Não vou fechar todos os navegadores. Nova janela. E abrir aqui o Google Fonts, ele ainda se mantém lá, ele não apaga, né? Então, aqui ele só vai apagar ou se eu clicar aqui em Remove All, que ele remove do meu carinha. Ele remove pra gente. Bom, é isso. Eita, o meu negócio deu uma quebrada aqui. Uai. Será que eu modifiquei alguma coisa? Ah, tá, que eu botei a fonte family e não tinha modificado, né? Então, a gente vai modificar ela aqui. Vamos selecionar. Ele está pedindo para selecionar a Montserrat, né? Então, naqueles padrões ali, eu vou remover esses dois caras e vou selecionar o que ele está solicitando aí. 400 itálico, 500 itálico, 600 e 600 itálico. Eu vou, como eu falei para vocês, eu prefiro importar ele no CSS, tá? Então, eu vou pegar o do CSS, importar ele aqui em cima. Então, vou botar até aqui em cima. Posso até criar uma parte de imports aqui para ficar bem definido, né? Alguma coisa assim, tipo libs, ou sei lá, vou botar aqui libs. A parte de import. E aqui eu faço uso dessa fonte. Font family. E agora ele vai funcionar. Vou atualizar aqui o meu... Deixa eu abrir aqui. Aí ele já... Para você ter certeza se ele está pegando... O de você está assim também... O negócio deu uma little quebrada, né? Só para ter uma certeza aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Ele está pegando aqui. Salvei. Você inspeciona, você tem certeza qual fonte ele está pegando, né? Qual fonte ele tá pegando aqui. Font Family Montserrat. Tá pegando o asterisco tudo. Beleza. Usar peso na fonte de 400 e tamanho de 1.1 rem. Aí, o que é isso daí?
eu executo essa instrução? Font weight. Font weight, ele fala assim, ó, especifique a grossura, né? Weight é espessura, né? Of glyphs in font, their degree of blackness or stroke thickness. Since font weight absolute. Aí ele dá um exemplo, ó, bold ou a numeração, tá? Então é aqui que a gente usa aquela numeração padrão. Eu não consigo utilizar, por exemplo, o 900 porque eu não importei, mas eu tenho o 400, ele está pedindo para utilizar aí, ó, o 400 e ainda e tamanho 1.1 rem. Aí é o fonte, o size, né? Font size 1.1 rem. Vou salvar. Aí ele dá uma aumentada e tal. Esses carinhas aqui, ó, rem. Perceba que quando ele colocou para mim, ele falou ele deu a opção de colocar EM também, tá? Então, qual é a diferença de rem e EM no CSS, né? São as unidades de tamanho de fonte do elemento raiz, né? O rem é o elemento raiz, o E é o próprio elemento. E ele pega esses caras como uma referência, tá? A partir dessa referência, ele define o tamanho dos outros textos, tá? Basicamente é isso. Você tem aqui, você pode colocar algumas unidades de tamanho. PT, que é de ponto, pixel, que é o mais clássico, digamos assim, que é, né, normalmente utilizado para espaçamento, mas para fonte, o ideal é que você utilize uma unidade de medida que é chamada de ela não é absoluta, tá? Então, mas para tamanho de fonte é melhor usar EM. A ideia é não especificar o tamanho da fonte no body, mas usar o tamanho padrão do dispositivo. Por que isso? Ele se adequa ao tamanho da sua tela, tá? Então são fontes responsivas. Ele vai aumentar o tamanho da fonte de acordo com o tamanho da tela, ok? É por isso que se usa EM e RM se você modificar aqui, ele vai acompanhando aí. Bom, aqui é como está no HTML, assim que ele está fixo aí, mas dá para você modificar isso para ele ir diminuindo o tamanho da fonte de acordo com o tamanho da tela. E adicionar a logo da página. Aí a gente, no comentário, adicionar logo aqui. Onde é que está o adicionar logo aqui? Tem comentário ou a gente tem que colocar? É no HTML. Ah, no HTML, lógico. Viajando aqui. Eu tinha lido e... Então, tem que adicionar primeiro no HTML, lógico. Depois para modificar, né? Então, como que coloca uma logo? A imagem. IMG, source, a gente já sabe que está ali, né? Então é o caminho. Ele está ali na logo e a alt a gente coloca logo e atualiza. Ele entrou aqui, prova LM, tá? Buscou lá, já entrou na class logo.
Deixa eu botar aqui que eu gosto assim. E ele não tem, né? Ele não tem essa classe definida. Aqui ele está adicionar na página logo PNG, comentário da página. Então, agora, beleza. Vamos para componente 2. Cria a barra de menu conforme ilustra a figura 1. As figuras 1A e 1B representam a barra de menu. Casa, será, gostei, ajuda, contato. Casa, será, gostei, ajuda, contato. Contudo, considere os seguintes itens. No arquivo index.html, especificamente adicionar menu dentro do elemento nave, cria a lista de itens do menu usando a estrutura. Aí ele fala para utilizar isso. A gente pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, Ctrl+C, e lá no index.html adicionar o menu aqui. Então, a nave, como eu disse, ela engloba o que é o menu. O menu no HTML, ele é uma lista de itens, tá? Lista de itens que a gente viu, acho que na aula passada a gente viu algo assim. E aqui eu vou dar uma identada. Lista não ordenada, né? Unordered list. List item, dentro do list item, uma tag A. E aí ele fala para colocar casa, será. Ele bota aqui um será, então vamos fazer do jeitinho que ele está pedindo. Será, gostei, ajuda e contato, né? Beleza. Já é para aparecer o nosso menu aqui na página. Olha, ele aparece desse jeito, né? Ele aparece como uma lista padrão. A gente vai modificar no index.html, no CSS. Então, no arquivo CSS, especificamente em todo o componente 2, adicione bordas direita e abaixo para cada um dos elementos do menu. Bordas da cor tal e espessura 1.5 px. Tamanho da fonte 1 rem com fonte em itálico. Então me ajudem aí a escrever. Quem está fazendo todo o componente 2, ele já tem um menu A na cor black, mas eu quero... O que ele está falando? Ao próprio menu que ele está somente, né? Elementos do menu. Então, a gente vai ter que verificar se coloca o menu especificando ou o menu todo. Vamos botar no menu todo aqui, né? Para ver. Ou a gente coloca no IL aqui, a gente consegue achar esses elementos aqui, né? Por enquanto ele está achando o A. Então, na classe menu, como é que coloca... Quem está fazendo aí borda direita e borda abaixo? Border right, border left. Border right. Ele está falando para colocar uma borda da cor D3, 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 está aqui, do tamanho 1.5 pixel, dá para você colocar assim, e normalmente do tipo sólido, né? Ele não fala o tipo dela, mas a gente coloca solid, tá? Então essas duas, pro topo e para a direita. Border, que é direito e baixo, quer dizer, border bottom. Vou dar um Ctrl C aqui. Talvez daria... Bom, vamos fazer assim. Tamanho da fonte. Font size 1 rem. Com a fonte em itálico. Como que eu boto itálico? É o fonte... Weight. Não.
Não é font weight. Font style. Font style. Ele tem a opção italic, tá? Só, né? Nesse ponto é só. Vamos salvar e ver se modificou. Ó, ele já modificou, né? Já colocou ali semelhante ao nosso PDF aqui que vai estar. E beleza. Ó, 9:30. Para cada um dos elementos do menu, Professor, não. Oi. eu acho que é menu ULLI. É mais indicado, né? Do que colocar no menu todo, assim, né? Então, o LLI. Por que você acha isso? Porque é para todo elemento. Todo elemento, né? Ele está especificando, né? Que ele quer em todo elemento. Então, vamos ver se modificou alguma coisa. Ó, modificou. Ó. Ele ficou aquele quadradinho no elemento, não no menu todo, entendeu? Antes, a gente tava, do jeito que tava, só menu, ele tava pegando a caixa do menu todo, não em cada elemento, né? Aqui ele tá, então, é isso mesmo, tá? O LLI. Para cada um dos elementos do menu, não esqueça de fazer os ajustes do Box Model, para que os elementos fiquem mais bem apresentados. Aí aqui ele não especifica direito, né? Mas como que eu faria esse ajuste do Box Model, né? Para ele ficar assim. Primeiro que o meu menu, ele tá na ordem, na disposição vertical, né? O Flex Eu teria... Direction. Qual? Flex Direction. Peraí, eu não entendi o primeiro... O Flex Direction. Ah, mas usando flex? Será Flex que... Direction. Não Será que sei. precisa usar flex? Então eu teria que, para usar o flex, a gente não entrou nesse ponto ainda, né? Mas como que faz para usar o flex, né? Mas deixa eu ver se vai precisar usar o flex. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer de algumas maneiras, né? Não necessariamente. Não precisa a gente usar o flex agora, tá? Até porque a gente não estudou ele. Tem para eu fazer isso é a tagzinha display, né? Normalmente a gente bota o display aqui em cima. Display. Aí ele dá algumas opções, ó. Aqui que você seleciona, que você quer utilizar o modo de dispor os elementos do jeito flex, grid ou os outros. Esses outros são os mais padrões. Block, content. Eu quero que seja em linha, né? Eu posso botar aqui um inline para ver se ele já fica alguma coisa, tá? Ele já já ficou mais ou menos do que eu queria. Mas o ideal... vocês estão entendendo aqui o que... Esse display é uma tag muito importante de ser entendida, tá? Você combina... O display é como que eu mostro o elemento, determina, in combination with float and position, determina o tipo da sua caixa ou caixas that are gerado para o elemento. Como foi dito, isso daqui faz referência àquele web... Deixa eu abrir aqui. O Flexbox, o Flex Model, tá? O Box Model, tá? Tudo está numa caixa. Então, você
define o tamanho da tua caixa, como a sua caixa está falando o que engloba o elemento, que é essa caixinha aqui, ó. Por exemplo, o LI, ele tem o box model dele, ó, aqui embaixo. Ele está sem margem, sem borda, sem padding, mas na verdade sem borda não. Ele está com a borda de 1.5 de um embaixo e à direita, que foi o que a gente definiu aqui, né? O tamanho das bordas. E essa caixinha, ela está sendo com a tag display, ela está sendo alterada, tá? E combinado com o float, ele define onde você vai botar essa caixa na tela. Uma coisa é a disposição dela com o display, e a outra coisa é a tag que você manda ela ficar ou espaçado, né? O que acho que foi o Matheus falou, eu poderia botar flex e falar assim, daí você utiliza o flex direction para separar ela ou em coluna ou em linha, né? Se eu botar aqui em coluna, os elementos eles ficam numa coluna. Se eu botar aqui no row, ele fica numa linha. Não ficou, né? Porque eu tenho que definir o tamanho do pai dele, não vai dar certo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, não vamos usar o flex agora. Vamos utilizar o inline block. Qual é a diferença do inline para o inline block? Ele dá uma espaçada, que ele até explica aqui para a gente, tá? O inline do inline block, ó, o inline, ele ele a block box which itself is flowed as a single inline blocks, similar to replace the element. The inside of the inline blocks format as a block box, and the box itself is formatted in inline box. Tá relacionado ao conteúdo aí dentro dele, para ele também ser um box, uma caixa, tá? Aí beleza, ele tá ficando do jeito que a gente quer. E ele continua aqui. O que ele fala? Quando passar o mouse em cima do elemento do menu, a fonte de ficar mais pesada com o valor. Como que eu faço isso? Dá o efeito de bold aqui, de negrito, quando passar o mouse em cima. Hover? É bem mouse over? Opa, também não é aqui, né? Só que daí não é aqui como um elemento. Aqui eu modifico o elemento. Eu tenho que essa atribuição ela está mais para fora, né? E ela está atribuída a um link, tá? É a animação do link, digamos assim. Então eu vou fazer o seguinte. Normalmente a gente bota encontra o elemento que eu quero, ó, ele já até mostra para mim aqui, over, tá? Quando eu passar o mouse em cima do link, eu quero que ele mude o estilo. No caso, para ficar mais grossa aqui, né? Então, fonte width 600, que ele indica ali que a gente baixou. Salvou, quando passa o mouse em cima, ele dá essa ideia de botão, né? Ok. A gente cumpriu o componente 2. Aí, galera, eu vou deixar o restante para vocês fazerem, tá? Que eu vou ter que me preparar aqui para a próxima aula, mas aqui vocês já pegaram essa ideia, tá? Aí eu vou abrir lá para vocês
enviarem essa tarefa no SIGA, ok? Ok, professor. Tarefa simples, mas de atribuindo aí o que a gente viu até agora e o conteúdo que a gente passou até agora de como fazer. Se tiver dúvida, só coloca lá no Whats, tá? Deixa eu parar aqui de gravar. Stop recording.